Ei, compadre, como é que vai? Eu vou bem, eu tô de pé e com uma de Mariazinha. Tá na cozinha passando um café, mas se achegue, puxa a cadeira, pode sentar. Muito obrigado, A gente tem a tarde inteira pra debuiar nosso proseado. Como vai seu cavalo baio, seu fio Juca, me conte seus planos. o cavalo tá de sela nova, Juca tá na escola, se forma esse ano. Compadre, você tá com fome? Compadre, sabe como é? Mariazinha, traz a broa pro compadre comer com café. Mariazinha, traz a broa pro compadre comer com café. Ei, compadre, como é que vai? Eu vou bem, eu tô de pé e com uma de Mariazinha. Tá na cozinha passando um café, mas se achegue, puxa a cadeira, pode sentar. Muito obrigado, A gente tem a tarde inteira pra debuiar nosso proseado. O programa Memórias de Botucatu veio até a cidade de Pardinho, aqui no sítio Sartori. E viemos conversar com o Marcos Vinícius, ele que é um dos proprietários aqui do sítio, e vai contar sobre a migração italiana dessa família que vieram e se aportaram aqui. Bom dia, Marcos. Bom dia, tudo bem, Nenê? Fala para nós, antes da gente mostrar essa máquina maravilhosa, uma máquina de café que é da Indústrias Milaneses de Botucatu, nós vamos falar dessa imigração. Como é que chegou a família Sartori aqui em Pardinho? Como que tudo isso aconteceu? Bom, tudo aconteceu lá nos primórdios de 1900, né? Até um pouquinho antes, com a vinda do meu bisavô e da minha bisavó, o Martim Sartori, né? Ele veio de lá, ele e a dona Pasquina e Burnio, eles vieram para cá para tentar a vida, né? Naquela época que a Europa estava sofrendo muito, o Brasil tinha acabado de abolir a escravidão e estava oferecendo muito o Brasil como moeda, né? Porque falavam do ouro verde, né? O ouro preto, que falaram muito do café. Sim. Que aqui então, quando foi abolido os escravos, o Brasil sentiu uma deficiência de mão de obra. Então nisso veio os italianos para cá, os imigrantes. Principalmente aqui nesse bairro foi colonizado muito pelos italianos, né? Alguns espanhóis também. Mas aí a nossa família veio para cá. A princípio não foi essa propriedade, foi uma propriedade lá para baixo da serra, perto da fazenda Bom Jardim e tal. Depois de um tempo, alguns anos, não sei te dizer exato, mas eles vieram para essa propriedade, que está mais favorável, o clima está mais favorável para o café. A altitude ela é bem mais favorável do que embaixo da serra, que faz um clima mais quente. E além da família Sartori, também vieram outras famílias aqui, Sim, né? sim. Ao redor aqui. Quais seriam essas famílias que vieram? Aqui a gente tem nossos vizinhos, tem os Pauletti, tem os Vivan, da famosa venda Vivan, da coxinha. O Paulette também é da cachaça, né? Exatamente, o Pauletti também tem um alambique ali, também é quase que centenário, há muitos anos fabricando a pinga e fazendo um produto aqui 100% caseiro, né? Então aí veio a nossa família para cá. Antigamente tinha-se o costume, os italianos, de casarem com os primos para não refinar a raça. Então veio Sartori e Burnio de lá, veio para cá e continuou até pouco tempo. E Sartori e Eburnio se conheceram aqui no Brasil? Não, já vieram de lá da Itália, que são meus bisavós. Meu bisavô era Sartori, minha bisavó era Eburnio. E nisso foi indo, aí foi com meu avô e minha avó, né? Também que era meu avô, o Benedito Luiz Sartori, e minha avó, que era a dona Elisa, né? Dona Elisa Eburnio. Então a família veio vindo, inclusive tenho tios,
né, irmã do meu pai, irmão do meu pai, que casaram com o Eburno. Então Sartori e Eburno continuou até agora, há pouco tempo. Então meu pai nasceu aqui, nessa fazenda, na época era uma fazenda, tinha uma colônia com várias famílias, aproximadamente 10 famílias, com as casas de pedra, que era mais lá para baixo, e aqui a gente tinha em torno de 200 mil pés de café. Então, inclusive, quando você fala na colônia, eu achei até interessante que esse sino que vocês têm aí, esse daí servia não para a igreja, era para chamar os colonos. Exatamente, no almoço, alguma coisa assim, algum domingo de mês, ou alguma sinalização. Então eles utilizavam o sino como referência pro horário do almoço, por exemplo. A minha avó fazia lá a panelona de polenta, né? Polenta com radite, né? Mais ou menos, eu não lembro direito como é que é, mas é como se fosse um almeirão que dava no meio do cafezal. Então, meus avós compraram essa fazenda, meus bisavós compraram essa fazenda e foram pagando com o próprio café, com a própria lavoura, a própria safra que ia saindo, foram vários anos. Na época tinha essa facilidade, né? De você entrar na terra e ir pagando aos poucos e ir fazendo. Então eles passaram aqui muito tempo, passaram assim estreito, né? Comendo polenta, comendo ali frango caipira, até conseguirem pagar e se estabilizar. E logo depois eles viraram aqui por causa justamente da beneficiadora. Toda a região vinha e fazia aqui o benefício, trocava, né, por trocas de favores, de serviço. Também tinha aqui um moinho de fubá, que era instalado aqui. Tinha um moinho de fubá, que também o pessoal vinha de outras fazendas e vinha trocar fubá, às vezes fora de hora até, né? Vinham e trocavam por outros suprimentos, como cachaça mesmo, ou como outras coisas que tinha. Meu pai conta até um detalhe interessante, que quando eles tinham dores de dente, naquela época não tinha escova de dente, nem nada. Meu pai nasceu em 46. Então era muito escasso essas coisas, também não tinha acesso aqui. Então eles tinham dor de dente, ele contava que meu avô colocava cachaça com açúcar, mexia e tacava fogo. E dava para a criançada tomar. Então isso aí são coisas, né, da antiguidade, da medicina antiga, né, que a gente tem muita coisa que a gente até desconhece que era utilizada. Principalmente medicamento com ervas e tudo isso. Agora vamos entender o seguinte, a fazenda era bem próspera pelo jeito, né? Eles foram evoluindo. Sim. E aí eles com muitas poucas fazendas ou propriedades tinham essa máquina. Sim. E ele conseguiu comprar. Você sabe como que ele conseguiu? Como é que foi? Essa informação é um pouco difícil de eu te falar, porque quando meu pai nasceu, a máquina já estava instalada aqui. Você acredita que ela tem em torno de uns 100 anos? Em uns 100 anos, mais ou menos. Agora a gente está em 2020, aproximadamente no século 20, século 30. Meu pai nasceu em 46 e ele contava que isso aqui já rodava. Inclusive tem um Paulette aqui que veio aqui há pouco tempo, ele está com 82 anos. E ele contava que ele vinha aqui quando criança com o pai dele para beneficiar o café. O seu pai, os seus avós, né? Os bisavós. Sim. Até. E aqui seria uma fazenda modelo. Porque deveria ser aqui na região o único que tinha a máquina para beneficiar o café. Um dos poucos, né? Por causa da milanese ser de Botucatu, até algumas fazendas tinham. Mas aqui na nossa região... Isso aqui na região existia alguma que vocês têm conhecimento? Que eu tenho conhecimento, não. Eu tenho conhecimento lá para baixo, lá em Anhumas, que tem algumas máquinas, mas não são milanese. Blase, provavelmente. Na região de São Manuel é uma região muito cafeeira também. Tem algumas máquinas perdidas por lá, mas eu não tenho conhecimento. Meu pai conhecia toda a região. Ele sabia te contar até exatamente quantas tinham em funcionamento na época, mas eu não tenho essa informação, infelizmente. Eu andei estudando, mas é muito difícil achar esse tipo de material, porque o pessoal foi se desfazendo, foi vendendo, vai ficando de herança, o pessoal vai se desfazendo, porque é muito difícil você manter um equipamento como esse, porque você não tem peça, você não tem conhecimento da construção. Então aqui a nossa máquina já está muito deteriorada, mas ainda anda em funcionamento por conta de várias adaptações que fizemos nela. Então vou mostrar essa máquina para nós. Vamos lá. Mas antes disso, vamos dar um pequeno intervalo e voltamos já. A beleza não está apenas nos cabelos, na pele,
mas também nos olhos de quem vê além. Além do mais, você é vida. Mais um ano juntas e a gente se orgulha disso. Chegou o grande momento. Pare, feche os olhos e veja o melhor ano que está por vir. Sumire, pra você, sempre. Voltando com o nosso programa Memórias Botucatu, conversando aqui com o Marcos Vinícius, nessa belíssima desse sítio da família Sartori. E nós paramos no primeiro bloco falando do funcionamento da máquina. Exatamente. Essa máquina é uma máquina da família Milanese, muito conhecida em Botucatu. Confesso que é a primeira que eu estou vendo na região, nunca vi em outros lugares. E o Marcos vai contar para a gente sobre como é que funciona essa máquina. Eu fico imaginando, há 100 anos atrás, como é que a pessoa foi inventar um negócio tão inteligente quanto esse, né? Pois é. Será que eles trouxeram essa tecnologia lá da Itália? Milanese também é italiano. Sim, são italianos. Eu não tenho conhecimento porque a Itália não é um país cafeeiro, né? O café ele foi descoberto há muitos anos, há cerca de 2.000 anos. Não minto, eu acho que é menos porque já existiam padres e freis, mas ele foi descoberto na Etiópia. Curiosidade que foi um pastor de ovelhas que ele viu que as ovelhas ficavam mais agitadas a comer essa frutinha vermelhinha. E ele começou a utilizar essa fruta. Então eu acredito que depois disso foi evoluindo até que eles decidiram tacar fogo no cafezal porque deixava muito acelerado e saiu um cheiro maravilhoso. E aí, eu não sei te contar exatamente a história porque eu também me foge da memória, mas se eu não me engano era um frei ou um frade ou algum bispo, alguma coisa, que decidiu a tacar fogo para acabar, porque eles estavam consumindo a fruta e estavam não conseguia dormir, alucinações, não conseguiam dormir e tal. E aí descobriram o café. Então, esse café o café tem origem na Etiópia. Depois de muitos anos ele veio parar na Guiana Francesa. E o Francisco Palheta, que está nas histórias aí, foi o primeiro espião brasileiro, foi para a Guiana Francesa e trouxe para cá. E aqui foi que nem chuchu na cerca, né? Dizendo que o café aqui, o clima foi muito bom, foi de vento em popa. Então eu não sei direito se essa tecnologia veio da Itália, da onde veio. Porém, os irmãos Milanese ali em Botucatu têm uma vasta história, né? Principalmente nesse ramo do café. Eu não sei se eles fabricavam outro tipo de maquinário, mas é uma engenharia muito complexa que até hoje, se você for parar para pensar, naquela época, como fazer uma coisa dessa é impressionante. Eu falo isso porque a gente teve que fazer uma série de adaptações para ela poder estar em funcionamento até hoje, depois de 100 anos, ou há quase 100 anos, né? E então, eu não sei direito te dizer de onde veio a tecnologia. Porém, tudo isso aqui foi feito em função da máquina, porque teria que ter, essa parte teria que ser mais elevada por causa dos elevadores. Aqui a gente vê que é de madeira, passava por baixo aqui, está desativada essa parte agora, porque antigamente se colocava no outro quarto o café. Então todo café que chegava da roça já ia direto para lá. O beneficiamento já colocava lá naquela outra tuia lá. Depois de vinha por baixo aqui do vinha por baixo. Entrava na máquina. Exatamente, né? Depois de ser secado no terreiro, depois de todo esse processo, ele vinha aqui para dentro da tuia, né? Que se chamava uma tuia, jogava o café ali por um buraco, ele caía aqui embaixo. Então ele tem uma série de peneiras para separar pedra e pau, areia, né? Poeira que fica, umas palhinhas. E esse processo já era feito aqui embaixo. Já começava tudo ali. Aí ele vinha por aqui, né? Aí ele vinha por esse elevador aqui. Esse elevador tirava o café de lá de baixo e jogava aqui para cima para começar a ser beneficiado na máquina. Ali do outro lado a gente tem uma bica de jogo, né? Então ela fica balançando como se fosse uma espécie de peneira. E ali ela já separa pedra, pau e terra também, que é mais refinado. Então ele sai ali e dali ele começa todo o processo de beneficiamento, de descascação, né? Ele descasca, joga a palha para fora, cai na ciranda e ali ela classifica o café que já está limpo, os grãos maiores que limpam primeiro, e o que não está limpo ela vai jogando para o meio, vai caindo ali
por esse outro elevador, ela faz a separação aqui dos tipos de café, né? Porque essa máquina, meu pai falava que era uma máquina de 6 sacos hora. Então ela limpava 6 sacos de café por hora. 6 sacas de 60 quilos, né? Agora, o que eu achei interessante, até nós estamos vendo essas imagens aí, que ali naquela peneira ali, ele já vai separando, né? Os melhores, eles já vão ficando na lateral, aí esse mais cinzinho aí, né? Exatamente. E o outro é porque não beneficiou direito, é isso? Ele Exatamente. Ele pra... volta. O café ele tem vários tamanhos, né? Como você apanha na roça, hoje em dia o café especial ele já aprimorou muitos métodos, né? Hoje em dia você tem a colheita do café cereja, que é o café maduro. Então, para ser café especial, um dos pré-requisitos é colher só o maduro. Então, hoje em dia, já tem uma outra técnica de colheita e tal, de plantio. Então, hoje em dia, e as máquinas também são mais modernas. Porém, antigamente, se colhia o café commodity, né, que a gente fala, que é o café do jeito que era colhido, ele vinha tudo para cá, então a máquina fazia o processamento. O café, a gente sabe que ele varia muito, o grão dentro da casca. Ele, dependendo da sua formação, ele tem o moca, ele tem o café chato, ele tem o café, o moca 1, 2 e 3, tem o café chato 1 e 2. Cada bica dessa daqui que a gente está vendo é uma classificação. Exatamente. Por exemplo, aquela bica lá é o café melhor que tem. Não necessariamente. Não necessariamente. E aqui ele sai o moca 2, por Certo. exemplo, é o tamanho um pouquinho maior do cafezinho redondinho. Então você vai ver que tem um cafezinho que ele, geralmente dentro do grão, ele tem 2 partes. O moca, ele é redondinho, então porque ele se formou numa casca menor, então ele vira. Ele não tem a presença de 2 grãos. Eu também não sou agrônomo, não sou especialista nisso, sou apenas um entusiasta, né? Eu gosto muito, então eu vou pesquisando assim e a gente tropeça um pouco no caminho, né? Mas a gente sabe que tem várias derivações. Então a gente sabe que, por exemplo, o café expresso, ele necessita da peneira 17 e 18. Então, por causa do seu tamanho. Então, o café expresso, ele utiliza um grão maior. Um grão maior, um grão mais bonito. Então, a peneira 17 e 18. Então, hoje em dia está desativada essa função nessa máquina por conta de peça que a gente não encontra. Então, lá em cima, naquelas peneiras lá de cima, ele já fazia essa classificação, o que era a peneira 17, que era a peneira 18. Eu não sei te dizer aonde que ele saía aqui, mas eu acredito que ele saía nos chatos, nos cafés chatos. Então, aí ele saía um café maior. Só que meu pai contava que eles não faziam muita diferenciação. Até se fazia, né? Mas como eles vendiam o café corrido, né? Então já fazia direto aqui. Mas isso eu não posso te afirmar, porque há muitos anos atrás, né? Meus tios também trabalharam muito tempo, saíram daqui depois de moço e foram trabalhar em Botucatu. Alguns trabalharam no Milanese e outros trabalharam no Blase. Então trabalharam montando e desmontando máquina em fazendas e também trabalharam nos galpões, também trabalhando com serviço pesado, carregando café, mas eles tinham muito conhecimento, só que infelizmente meus tios que trabalharam nessa época também já se foram. Então a gente não consegue ter acesso a esses tipos de informação, porque são coisas muito antigas e tal, e a gente com certeza vai vir alguém na internet dizendo, que vai estar assistindo esse vídeo, que sabe mais do que eu, que pode estar corrigindo a gente lá, ou então se tiver informações sobre isso, eu ficaria muito grato de aprender mais e de saber também, né? Porque meu pai contava que aqui eles eram uma fazenda e eles foram se dando bem e tal, e eles foram a primeira família que tiveram carro aqui na região, e tudo isso em função do café. Então ele disse que o avô dele chegou com um pé de bode aqui, 1929, ele contava. Na crise do café. Exatamente. E comprou um pé de bode. Logo depois comprou um caminhão da Chevrolet, que depois eu tenho fotografia aí, que era para levar justamente o café ou para o IBC ou para Botucatu mesmo, ali na FEPASA, onde eles faziam os despachos, né? E aí ia para o mundo todo. Então essa máquina aqui já limpou café para o mundo inteiro. Então, mais um pouco do funcionamento dela, ela cai o café ali, faz toda a separação, joga a casca para lá
e aqui a gente consegue diferenciar. Naquela bica ali, a gente tem a escolha, que é o café que é carunchado, ou café quebrado, ou cafezinho preto, que ele também é utilizado. O pessoal utiliza com outros cafés para render. Tem outras variações de café mais para o norte do país, como o Conilon, que é um café que ele tem muito corpo, mas não tem sabor. E aqui na nossa região, a gente, eu não sei se alguém planta o Robusta ou o Conilon, mas a maioria é o 100% Arábica, que é um café que ele tem muito mais gosto, muito mais cheiro, e então ele é utilizado para dar corpo em outros cafés também. Eu percebi ali também que tem duas bicas, uma que cai para o lado de lá e outra cai para o lado de cá. Essa daí é a classificação também do café, o pior e o melhor, seria isso, não? Aquelas duas lá? Isso. Depois ela volta nesse elevador Exatamente. e classifica novamente. Exatamente. Na verdade, Nenê, não é que é melhor ou pior, mas é que às vezes por ele ser menor, o descascador não descasca direito. Então ele cai ali, como o café limpo, o café maior, ele pesa mais, então ele vai indo para as laterais. E o café mais leve tende a voltar para o meio. Então ela volta para o meio da ciranda e ela descasca outra vez. Os que não conseguem descascar, às vezes ela joga fora na palha, ou então ela joga aqui, na hora que ela sobe por esse túnel de vento ali em cima, ela joga para a direita, para a nossa direita aqui, né, ou para a esquerda, e cairia ali, que seria a escolha, que é o café um pouco mais barato. A gente estima que vale de 40% a 50% de uma saca boa, né, que é a escolha. Vocês estão gostando dessa história? Agora a gente vai lá no terreirão para ir falar um pouquinho da diferença do terreirão feito com tijolos, depois pelo concreto e agora elevado. Vamos lá, Marcos? Vamos lá. Vamos lá. Agora nós estamos do lado de fora, aqui nos terreirões, e eu gostaria que você explicasse para a gente a diferença do concreto, do tijolo e do terreirão suspenso, Marcos. Vamos lá. Bom, antigamente, até antes do tijolo, do terreiro de tijolo, era um secado do café no chão batido, né? Então o pessoal batia, varria bem e secava o café ali. Logo depois veio com a modernização, também era muito difícil, né? Era uma coisa cara. Foi feito os terreiros de tijolo, então ele também absorvia caloria e ajudava, acelerava um pouco do processo. Depois de muito tempo, a gente estava aqui com os nossos terreiros muito deteriorados, meu pai decidiu concretar. Então aqui a gente teve uma eficiência maior até de secagem, né? Então a gente colocava, esparramava todo o café aqui. Então dependendo muito do tempo, varia muito, né? Do tempo do ano, né? Como o café, a colheita é sempre de maio a julho, agosto, essa época é um pouco frio. Então os terreiros ajudam porque o sol do dia, ele aquece o terreirão e seca o café. Uma coisa muito interessante que meu pai contava muito que eles faziam era amontoar o café quente e depois cobria com lona, né, e tal. Por quê? Porque ele continuava quente ali até o outro dia para não perder a sua secagem. O café ele tem que estar entre 10% e 12% de umidade. Se ele tiver mais que isso, já afeta diretamente no seu preço. Então, eles faziam isso. Antigamente não tinha como se medir a umidade, né? Só se media nos escritórios de corretagem e essas coisas. Então aqui eles tinham essa técnica de antes do sol se pôr, eles amontoarem e cobrir para até o outro dia ele estar quente. Para não demorar muito, para não acelerar muito o processo. E o terreirão suspenso? O terreiro suspenso ele surgiu há alguns anos, né? Não fazem muitas décadas que se originou isso. Mas ele tem uma eficiência de secagem um pouco mais lenta, porém é muito mais limpa, porque ele não tem contato com o solo. Então, essa técnica é muito utilizada nos cafés especiais, então o tipo de bebida é outro, né? O tempo de secagem é um pouquinho mais longo, só que também a ergonomia de trabalho, que ele já está na altura da cintura, você não força muito a coluna. Então a gente fez a experiência aqui, não faz muito tempo, faz 2 anos que a gente adotou esse modelo, um pouco assim precário, porque a gente foi fazendo aos poucos para ver se dava certo. E a gente teve um rendimento até que bom, só que ainda para o futuro a gente pretende ampliar e seguir nessa linha.
cada dia pensando na melhora da nossa bebida, né, e do nosso café, para ser um café cada vez mais especial. Ó, esse aqui foi um torrador que meu pai se inspirou em grandes torradores, né, em grandes torrefações. Ele tinha visto um torrador menor na época. Só para contar um pouco, o torrador de café é uma das máquinas mais caras que tem. Você pegar um torrador aí, clássico aí, simples, de 5, 10 quilos, você vai pagar em torno de 50 mil reais. Então, antigamente o pessoal torrava na mão. Aí meu pai era muito engenhoso, ele fez com motor de tanquinho, com bujão de gás, ele fez esse torrador. Então ele torra 15 quilos por vez, né? Aqui foi modificado um pouco, coloquei um termômetro para acompanhar. Tem os processos de torra, porque a torra ela é muito importante para o café, porque se você torrar de menos, ele fica com gosto cru. E se você torrar demais, ele vai ficar muito amargo, você vai perder a bebida. O café, quanto menos você torrar, claro que tem uma tolerância, mas você consegue extrair os açúcares dele. Se você pegar um grão desse aqui torrado, você vê que ele tem umas partículas no meio dele. Ele tem um branquinho. Isso aqui é onde está açúcar do café, que é essa parte branca aqui. Então, se você torra demais, ele vai ficar um grão escuro, ele vai perder esse açúcar. Então, ele vai ficar um café amargo. Aí o pessoal fala assim, é um café mais forte, um café mais fraco. Então, café extra forte, café médio, ele tudo deriva da torra. A torra que a gente faz aqui é uma torra um pouco média alta, né? Ela não é muito forte, mas também não é muito fraca, porque senão fica um gosto de café cru, um café gosto de folha, né? E essa máquina aqui é muito importante porque para você ficar lá 1 hora rodando aquela manivela no fogão de lenha, né? É um desgaste enorme, você consegue torrar muito pouco. E aqui meu pai fez essa máquina, né? E ainda ela tá... Essa máquina dá 15 quilos, a produção dela. Um torrador de café dos antigos, aquela que você fala do fogão a lenha, quanto mais ou menos? 5 quilos de café? 3 a 5 quilos. 3 a 5 quilos. Mais ou menos. Isso na lenha, né? Torrando na lenha. E aqui a gente coloca o botijão de gás, né? Meu pai fez uma escotilha com uma gaveta. Que aqui você taca fogo. E ele com o motor, né? Com a força motriz dele. Ele vai esquentando, né? Vai torrando ali dentro. E qual é o tempo para o café ficar torrado? De 1 hora, 1 hora e 15 mais ou menos. Só isso aí, ó. 15 quilos. Legal. Conseguimos torrar 15 quilos aí. E daí depois daqui a gente espera esfriar e torra, e moe, né? E daí fica o café. Delicioso, da qual experimentamos aí agora. Sim. Memórias Botucatu. O passado de volta ao presente.